Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Nós já assistimos peças, já vimos a mensagem através dessa apresentação, mas eu quero trazer uma pequena mensagem para que nós completemos com a palavra do Senhor essa homenagem aos pais. E não só isso, mas que fica uma mensagem gravada nos nossos corações para toda a igreja. Amém? Nós encontramos essa passagem. Eu gostaria que alguém me ajudasse. Me parece que faltam 15 minutos para as 9, não é isso? Certo? 15 para as 9. Então vamos andar com a mensagem. Encontra-se em Efésios, no capítulo 6, capítulo 6, verso de número 4. Eu gostaria que fosse projetado para que nós pudéssemos ler todos numa mesma versão. Amém? Efésios, capítulo 6, verso 4, que diz assim: Pais, não irrite seus filhos, antes crie-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Só esse versículo, para que nós meditemos nessa passagem. Vamos fazer uma pequena oração e darmos continuidade à nossa meditação no dia de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia importante, Senhor, por esse dia que estamos na tua presença, porque o Senhor é o nosso Pai, e em ti, Senhor, nós colocamos as nossas esperanças. Em ti, Senhor, nós esperamos, porque o Senhor é o nosso provedor, é aquele que provê as nossas necessidades como um Pai bondoso, amoroso, um Pai que está sempre disposto a colocar nas mãos dos seus filhos aquilo que eles precisam, não tudo aquilo que eles querem, mas o que eles precisam, o Senhor está disposto a entregar. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei porque eu estou me sentindo meio descolado, não é descolado, é meio que fora de contexto, porque a igreja, depois que as crianças saíram, ficou todo mundo lá para trás. Por mais que eu tenha trazido o púlpito para cá, a igreja está muito recuada. Eu gostaria que vocês viessem um pouco mais para frente, se possível, ajude. Obrigado, meus irmãos. Venham mais para frente, todos. E como não poderia deixar de ser, nós estamos aqui para homenagear os nossos pais. E não só isso, mas para que nós prestemos um culto ao nosso Pai que está nos céus. Amém? Ele nos ensina, Jesus Cristo nos ensinou, para que nós orássemos clamando ao nosso Pai que está nos céus, para que Ele trouxesse até nós o seu reino, para que nós busquemos viver o reino de Deus aqui e agora. Não é necessário, eu tenho dito isso vez após vez, não é necessário que nós precisamos morrer primeiro para vivermos o reino dos céus. O reino dos céus deve ser vivido aqui e agora. É lógico que nós temos princípios para que nós sigamos esses princípios e possamos, dentro desse conhecimento e dentro dessa perspectiva do ensinamento da palavra do Senhor, que nós comecemos a viver não na inteireza do céu aqui na terra, mas um pouco do que é o céu a partir de agora. Amém? Nós não precisamos esperar morrer para vivermos um pouco dos céus aqui na terra. E assim, eu digo para os irmãos, para mim é uma felicidade, é um prazer, sempre que eu falo desse reino, que é o reino de Deus entre nós. Quando eu falo desse reino, eu me alegro porque tenho a convicção de que Deus colocou cada coisa no seu devido lugar, para que nós aprendêssemos a andar de uma maneira tal, experimentando o sabor
do que será o céu eternamente, mas que nós comecemos a gozar desse reino, desse céu, a partir dos dias que nós vivemos. Nós, como pais, eu botei essa mensagem hoje na internet, nós, como pais, estamos aqui nesse mundo para torná-lo melhor, para deixarmos como herança aos nossos filhos. Nós estamos aqui nesse mundo para fazer desse mundo melhor do que o encontramos, para deixar para os nossos filhos uma coisa que Deus preparou no início, uma coisa infinitamente boa, agradável e perfeita. Quando Deus quis colocar os seus filhos aqui na terra, quando Ele desejou colocar parte do seu reino aqui na terra, Ele preparou tudo o que era necessário para que os seus filhos vivessem de uma maneira graciosa, de uma maneira abençoada, de uma maneira que trouxesse prazer e alegria. Eu não concebo a ideia das pessoas imaginarem que servir a Deus é um peso. Eu não concebo a ideia de que as pessoas pensem que estar na igreja é algo pesaroso, algo que traga dissabor às pessoas. Pelo contrário, viver na igreja, servir a Deus e estar na igreja deve ser motivo de alegria, de prazer, até porque é uma parte do fruto do Espírito, é a alegria, é a felicidade, é o prazer. Então nós temos como representante de Deus aqui na terra os nossos pais. É lógico que tem muitos pais que não correspondem a essa perspectiva de Deus quando criou os seus filhos aqui na terra. Tem muitos pais que são verdadeiros terroristas na vida dos seus filhos. Quando nós dizemos que nosso Deus, o nosso Deus é bom, Ele é como fosse um pai, muitas pessoas não querem saber porque os seus pais foram pessoas que maltrataram, que não trataram bem e que não fizeram com que eles vissem a imagem de Deus neles mesmos. Pelo contrário, eles espezinharam os seus filhos, eles aborreceram os seus filhos, eles fizeram, como diz a palavra do Senhor, não irriteis os vossos filhos, não provoque a ira aos vossos filhos. Mas esses pais que agiram dessa maneira, fizeram com que seus filhos se revoltassem contra eles, porque eles trataram mal, eles foram perversos com seus filhos, eles não corrigiram de uma maneira sábia, pelo contrário, eles açoitaram, eles maltrataram e fizeram com que essas pessoas tivessem a imagem de seu pai como algo tenebroso, como algo assustador. Eu mesmo conheci uma família que morava vizinho a nós, que quando diziam, lá vem teu pai, ou lá vem papai, eram os 5 mais ou menos as crianças, e quando eles diziam um para os outros, lá vem papai, parecia que diziam assim, lá vem o diabo. Eles corriam todos, eles ficavam assustados, eles se escondiam, ficavam temerosos, e isso é terrível. Isso faz com que as pessoas não compreendam a imagem do nosso Pai que está nos céus, porque nosso Pai que está nos céus, Ele quer nos abençoar e fazer com que nós vivamos uma vida próspera. Prosperidade vem do latim, que significa crescer em ondas. Nós, como filhos, devemos crescer em ondas. Nós, como pais, devemos fazer com que nossos filhos entendam que nós estamos aqui para proteger, para guardá-los, para fazer com que eles sintam cada vez mais o compromisso de servir a Deus. O nosso maior compromisso como pai é fazer com que os nossos filhos se tornem servos do Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa missão como pais. Não sei porque puseram a minha água muito longe, mas eu vou buscar assim mesmo. Mas
Marcão, me ajuda aqui nesse... Obrigado, Marcos. Então, como eu tenho pouco tempo para ministrar essa mensagem, eu quero dizer para vocês que é bom a gente estar homenageando os nossos pais. O meu pai já é falecido, já há alguns anos, mas eu tenho boas lembranças do meu pai. O meu pai era um homem sensato, era um homem tranquilo, um homem pacato, um homem respeitador e respeitado pela sociedade em que nós vivíamos. Então, eu tenho essa lembrança do meu pai e ele colocou em nossos corações a ideia de que nós precisamos aprender, que nós precisamos buscar o conhecimento. Ele sempre, meu pai, mesmo em tempos remotos, tempo que a nossa cidade nem energia elétrica existia lá, ele já procurava colocar o melhor que ele podia para que nós tivéssemos uma vida com qualidade. Na nossa casa, nós tínhamos energia elétrica quando 90% da cidade não tinha energia elétrica. A nossa energia era gerada por um gerador na nossa panificadora que ficava na rua vizinha. E ele sempre estava lendo. Eu, desde criança, observava meu pai, e olhe que naquela época o jornal chegava lá no interior do Ceará com um mês de atraso. Chegava de trem, depois de viajar quilômetros e quilômetros, do Rio de Janeiro até chegar em Fortaleza, de Fortaleza até chegar no interior, passava de meses para chegar. Mas meu pai sempre estava lendo, sempre ele estava buscando conhecimento e passando conhecimento para nós. Até porque lá em casa era um verdadeiro time de futebol. Tinha 11 homens e 5 mulheres. Na realidade, éramos 17 ao todo. Mas o pastor Hugo costuma dizer que minha avó, quer dizer, que minha mãe era mais educadinha do que minha avó. Minha avó teve 22. Minha mãe, como era mais educadinha, teve 17. Então, eu sempre, quando eu falo lá em casa do meu pai, eu falo com amor, com carinho, eu falo com muita ternura, porque ele era um homem que nos dava o rumo, ele nos indicava princípios, ele nos ensinava. Ele era um homem, como dizia a minha avó, ele era um homem que tinha a educação do berço. Ele não teve instrução de escola, ele estudou muito pouco, mas ele tinha sabedoria que nascia de dentro dele, e isso é importante. Veja o pastor Hugo, esse homem chamado pastor Hugo, que vocês conhecem, não chega a metade do que meu pai era, na sua tranquilidade, na sua calma. E olha que o pastor Hugo é um exemplo de homem calmo, tranquilo, paciente, mas meu pai era muito mais do que ele. Não estou menosprezando a pessoa do pastor Hugo, pelo contrário, quero muito bem, é meu irmão, mas o meu pai era, de longe, muito melhor em termos de tranquilidade, de serenidade, de sabedoria, de ensinamento para os filhos. Meu pai era mestre. Ele sentava numa rede e a gente ficava em volta, e ele estava sempre nos ensinando como deveríamos nos comportar diante da vida. Mas eu quero resumir algo, e eu me lembro que eu no começo disse que meu pai era um homem respeitador e era respeitado e respeitador. E ele já velhinho, sentado na calçada lá de casa, porque no interior as pessoas sentam na calçada, e ele lendo a revista Veja. E minha mãe varrendo toda tarde, minha mãe tinha mania de estar varrendo o jardim, a calçada, essas coisas. Ia passando mais ou menos da mesma idade que meu pai, e meu pai disse, amigo dele, conhecido dele, disse, quando é que você vai? E ele disse, seu Pedro, isso ele todo arrumadinho, como diz o povo aqui, todo arrochadinho.
Disse, eu vou ali para a praça, eu vou ver as meninas lá. Olha, tem cada gatinha linda lá na praça, seu Pedro. Vamos lá, seu Pedro. E minha mãe parou, botou a vassoura assim do lado e disse, olha, respeite meu marido, meu marido não é da sua laia. Enquanto meu pai era aquela pessoa calma, tranquila, minha mãe não deixava para os outros dizer, ela não mandava recado, ela mesma dizia. Mas eu não estou aqui para falar da mãe, eu estou para falar do pai. Então, eu quero trazer alguns princípios bíblicos para que nós nos norteemos como pais, para que vivamos uma vida como verdadeiros filhos do Deus Todo-Poderoso, como um norte que a palavra do Senhor nos traz, para que vivamos essa vida digna de sermos chamados filhos do Altíssimo. Amém? O primeiro princípio, meus irmãos, para nós pais, é que devemos criar nossos filhos na disciplina e na ademoestação do Senhor. O que isso significa? Se nós apenas colocarmos disciplina nos nossos filhos, se nós colocarmos apenas maneira de estarmos corrigindo os nossos filhos, nós vamos criar filhos revoltados, nós vamos criar filhos recalcados, filhos revoltados com a gente, conosco. Por isso a palavra do Senhor diz que os nossos filhos devem ser convertido, o coração dos nossos filhos deve ser convertido aos pais, e o coração dos pais deve ser convertido aos filhos. Mas se nós criarmos os nossos filhos apenas de uma maneira de fazermos com que eles sejam guiados para serem pessoas de alto nível, de alto padrão, pessoas que apenas recebem motivação para andar de prosperidade em prosperidade, se nós fizermos isso, nós vamos criar filhos mimados, filhos que querem apenas receber tudo de graça e não querem se esforçar para receber aquilo que eles precisam construir. Nós precisamos dosar as duas coisas. Devemos criar na disciplina, mas devemos criá-los também de uma maneira que nós possamos fazer com que eles entendam que eles são pessoas queridas, que são pessoas que nós queremos que eles atinjam patamares altos, patamares que possam glorificar a Deus, e não só isso, mas trazer honra para eles mesmos, trazer honra para os seus pais, trazer alegria para a sociedade, e fazer com que a sociedade olhe para eles e diga, esses verdadeiramente são homens dignos de serem chamados filhos de Deus. Nós precisamos, como pais, saber dosar, não apenas estar corrigindo os nossos filhos, não apenas disciplinando, mas também dando palavras de ânimo, de coragem, de entusiasmo, para que eles marchem de vitória em vitória, crescendo em ondas, como diz a palavra, prosperidade. Prosperar significa crescer em ondas, e nossos filhos devem crescer em ondas, porque eles vão aprendendo, eles vão crescendo, eles vão se estruturando, eles vão atingindo os lugares altos, para que eles possam olhar e dizer, os meus pais me colocaram em lugares melhores do que eles conseguiram chegar, porque meus pais me amam. Amém? O próprio Jesus Cristo, falando em relação aos pais, ele disse, olha, vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Quando vocês estiverem orando, saiba que Deus vai responder às suas orações, porque Deus é um Deus bondoso, um Deus que é Pai e que Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Amém? Não vos preocupeis, o próprio Jesus diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, não vos preocupeis com o que haveis de comer, nem do que vestir, porque o vosso Pai sabe muito bem do que vocês precisam. Então, nós, como homens, como filhos de Deus, devemos criar os nossos filhos de tal maneira que eles olhem não apenas para nós como exemplo, mas olhem para Deus o Todo-Poderoso, que é supridor de todas as nossas necessidades.
O segundo princípio é que nós, pais, devemos liderar os nossos filhos para servir ao Senhor. Nós devemos ensinar aos nossos filhos no caminho que ele deve seguir. O nosso dever como pais é fazer com que nossos filhos tenham a convicção de que Deus é Senhor nos céus e na terra. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que nós somos o que somos, porque o nosso Deus, o nosso Pai, é o supridor, é aquele que supre as nossas necessidades, é aquele que, como disse em Gênesis, no capítulo 11, falando sobre... No capítulo 11 não, agora eu não me lembro o número do capítulo, mas sei que em Gênesis, quando Abrão vai levando o seu filho para ser sacrificado, o filho olha para o pai e diz: pai, eu estou vendo tudo o que é necessário para que nós sacrifiquemos o cordeiro a Deus. Mas eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Aonde está o cordeiro para que nós sacrifiquemos a Deus o cordeiro? E ele diz: Jeová Jiré, Deus proverá, e Deus vai prover as suas necessidades em nome de Jesus. Deus está aqui para dizer a cada um de nós que aqui está: eu sou o Jeová Jiré, o Deus que provê as suas necessidades. Esse é outro princípio, o princípio de que nós precisamos fazer com que nossos filhos tenham a convicção de que Deus é o nosso provedor, de que Deus é o nosso Pai, aquele que nos gerou para sermos semelhantes a Ele. Como fez Josué. Josué, quando estava entrando na terra prometida, quando Josué olhou para aquele povo desobediente, ele disse: quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Diga para o seu filho: meu filho, eu e você vamos servir ao Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. E eu estou perdendo um pouquinho de tempo, porque a água está longe. Terceiro princípio. Isso são princípios para que nós, como pais, nos espelhemos na palavra do Senhor para criarmos os nossos filhos na disciplina, mas na demonstração do Senhor, para que nós criemos os nossos filhos de tal maneira que neles sejam nem mimados, nem sejam pessoas revoltadas. Tem pessoas que têm uma imagem do pai de tal maneira ruim, que se você disser que Deus é como se fosse o nosso pai, ele não quer saber de Deus, porque o seu pai não foi um bom espelho, não foi alguém que refletisse a imagem de Deus aqui na terra. Por isso eles são revoltados. E como eu disse, o terceiro princípio, para nós que somos pais, não é apenas o que nós geramos, que são os nossos filhos. Nós biologicamente geramos os nossos filhos, mas nós devemos gerar em nossos filhos, filhos espirituais. Nós devemos colocar no coração dos nossos filhos, nos nossos filhos biológicos, o desejo de estar na companhia de Deus, estar na companhia do Todo-Poderoso, estar de tal maneira ligado a Deus, que a sua vida trilhe um caminho de sucesso, de vitória, de amor, de paz, de longanimidade, de bondade, para que todos saibam que ali está um filho de Deus. Quando você olha para alguém que está ligado a Deus, ele é luz no mundo e sal na terra. Ninguém pode ser luz escondido, ninguém pode ser sal sem dar sabor aonde ele está. O sal é que protege, que dá sabor aos alimentos. O sal também, ele guarda, ele protege, ele conserva, ele dá
algo diferente, para que nós saibamos que o nosso Deus é um Deus bom e que cuida de nós, porque Ele faz com que nós sejamos honrados, nós sejamos admirados, nós sejamos um espelho dos céus aqui na terra. Nós precisamos fazer com que nós sejamos esse espelho a refletir a imagem do céu para os nossos filhos, para que quando eles andarem, as pessoas possam dizer: essa criança, esse filho, esse menino, esse homem, ele teve pai. Porque muitas vezes, o menino quando está aprontando, as pessoas dizem: esse menino não tem pai, não. É exatamente porque ele não tem controle, ele não tem respeito pelas pessoas, ele não tem a disciplina, e por isso hoje nós vemos tantas coisas terríveis acontecendo no mundo, porque as crianças já não são mais educadas dentro de casa, as crianças já não são mais disciplinadas dentro de casa. E quando nós não disciplinamos nossos filhos, nós muitas vezes vemos os filhos sendo disciplinados porque nós não gostaríamos que fosse. Gerar filhos não é apenas fazer com que eles sejam os nossos filhos carnais. Nós precisamos gerar nesses seres o verdadeiro filhos espirituais, conforme está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 15. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: pelo Evangelho eu vos gerei em Cristo Jesus. Ou seja, ele estava falando de uma geração de filhos espirituais. Ele chegou ao ponto de dizer: olha, eu tenho tanto amor, eu tenho tanto trabalho, eu sofri a verdadeira dores de parto para gerar vocês em Cristo Jesus. Nós, como pastores, nós temos a obrigação de fazer com que a igreja esteja debaixo da mão do Todo-Poderoso. Nós precisamos ter pastor é como um pai, que tem a obrigação de orar pela igreja, de orar por aqueles que necessitam de alguma causa específica, mas nós temos também a obrigação de orar, independente das pessoas pedirem: pastor, ore por mim, por isso ou por aquilo. Nós estamos orando pela igreja, porque é responsabilidade nossa para orarmos pelos nossos filhos gerados espiritualmente. Amém? Independente de ter sido gerado por mim ou por quem quer que seja outro pastor, a minha obrigação é orar por esses filhos espirituais. Paulo chega ao ponto de falar de Onésimo, aquele filho que ele gerou na prisão. Ele quando escreve para Filemão, ele diz: olha, receba esse filho que eu gerei em cadeias, esse filho que eu gerei quando eu estava preso, esse filho que eu gerei com amor, que me deu trabalho, que deu trabalho a você, e se ele lhe deve alguma coisa, coloque o que ele deve na minha conta, porque eu vou lhe restituir. Isso é amor de pai, isso é amor, isso é um princípio de gerar filhos espirituais para o louvor, a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Estou terminando. O quarto princípio: ore pelos seus filhos, meus irmãos. Jó, no capítulo 1, verso 5, ele diz o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, os filhos de Jó, eles convidavam os seus irmãos, as suas irmãs, e faziam festas nas suas casas, e promoviam banquetes, e esses banquetes duravam dias. E quando terminavam os banquetes, Jó chamava os seus filhos até a sua presença e clamava a Deus e sacrificava holocaustos em favor dos seus filhos, para que ele dizia, para que caso eles tenham pecado contra Deus em seus corações, Deus venha e os perdoe. Você está orando pelo seu filho, meu irmão e minha irmã? Ore pelos seus filhos. Você, como pai, você precisa levantar de madrugada,
Você precisa se colocar diante de Deus, orar pelos seus filhos, chorar pelos seus filhos, jejuar pelos seus filhos, clamar a Deus que abençoe seus filhos, que eles sejam filhos abençoados e abençoadores. Esse é o princípio que nós encontramos na palavra do Senhor. Jó, decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Amém? Nós precisamos fazer isso. Muitas vezes eu me acordo de madrugada e vejo um marmanjo, que dinheiro é aquele ali, ó, dormindo de cabeça torta. Eu vou passando, rapaz, ajeita aí a cabeça aí para ver se não é esse o dia, pescoço duro. O outro não, se tranca logo dentro do quarto, ninguém sabe nem como é que está. Mas nós precisamos, meus irmãos, como pais, cuidar dos nossos filhos, orar, jejuar e fazer com que eles estejam na presença do Senhor, porque isso é bom e agradável a Deus. Amém? Esse é o quarto princípio. Quinto e último princípio. Nós, como pais, devemos proteger os nossos filhos dos predadores. O mundo está cheio de predadores, meus irmãos. As portas são largas, as portas são convidativas. Como diz aquele hino, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Nós devemos ensinar aos nossos filhos, ver que todo dia o pecado vem, mas eles devem escolher a Deus. Amém? Meus irmãos, nós devemos livrar os nossos filhos dos predadores, porque nós vemos que as pessoas que largam os seus filhos, que não têm tempo para os seus filhos, os filhos simplesmente dizem, eu vou para a escola. Quantos eu vejo aqui nessa praça? Com a sacolinha nas costas, com a mochilinha nas costas, mas não chega, não pisa, nem na porta da escola, quanto mais é assistir aula. Pelo contrário, fica aqui na praça, fumando, se prostituindo, se degradando cada dia, a sociedade se amesquinhando cada dia mais, se corrompendo, a sociedade está se desgastando, está cada dia mais sendo gasto milhões e milhões de reais com infratores, com pessoas que estão presas, com crianças que estão na cadeia. Aí diz, não, é um centro de recuperação, é um centro de, eu sei lá de quê, inventa um monte de coisa bonita, mas na realidade é uma cadeia. Na realidade é um lugar terrível, um lugar miserável, um lugar onde a pessoa vai se degradando cada vez mais. E nós, como pais, precisamos, esse é o grande princípio, nós precisamos proteger. Como disse Jesus, como eu gostaria de fazer com que você estivesse debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos e coloca todos eles debaixo das asas. As pessoas muitas vezes olham para mim e dizem, pastor, o senhor é muito bobo, o senhor protege os filhos como se fosse, não sei nem o quê. Não importa a idade que eles cheguem, eu sempre vou proteger meus filhos. Eles sempre serão meus filhos, não adianta se tiver 100 ou 200 anos, vai ser meus filhos. Não existe ex-filho, pode existir ex-namorada, pode existir ex-empregado, ex-qualquer coisa, agora ex-filho não existe. São meus filhos, e eu vou cuidar deles, assim como uma galinha choca, cuida dos seus filhos. Nós encontramos esse princípio, meus irmãos, esse princípio que eu acabei de dizer. Nós encontramos em Jó, no capítulo 39, verso 27 e 28. Eu gostaria que projetasse, Datatec aí, Nasatec, Datatec. Datatec, coloca aí, por favor. Jó, capítulo 39, verso 27 e 28.
Jó capítulo 39, verso 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: é por sua ordem que a águia se eleva, ou seja, é algo que Deus coloca no instinto da águia. É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho. 28. Um penhasco é a sua morada, e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. Amém? Nós devemos pegar os nossos filhos como a águia e levar para lugares altos e protegidos como fortaleza contra o homem mau, o homem sanguinário, o homem violento, a língua maldosa. Nós devemos proteger os nossos filhos, meus irmãos, do homem sanguinário, do homem violento, das astutas ciladas do diabo. Nós devemos nos ajoelharmos e orarmos pelos nossos filhos, porque Deus colocou em nossas mãos uma grande responsabilidade de sermos protetores, de sermos supridores daquilo que é mais essencial na vida de uma sociedade, que são os nossos filhos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha da sua infinita bondade e misericórdia, que Deus faça com que os céus se abram e derrame bênçãos sem medida sobre todos os pais que aqui se encontram, para o louvor, a honra e a glória do nome de Jesus.